Recebi uma mensagem que eu considero muito importante, como dado histórico para a política brasileira, como dado histórico para passar às pessoas que gostam da história política brasileira. E foi muito interessante. E eu tenho observado que o WhatsApp tem cerceado muito as pessoas replicarem dados históricos da política brasileira. E principalmente nesse momento que eu estou observando, em que tem grupos, tem manifestações indo para a rua pedindo intervenção militar, etc. e tal. E eu recebendo alguns materiais da época de 63, 64, que já viam essas manifestações pela continuidade da democracia e não ao comunismo da época, e eu tenho observado que quando eu tento replicar essas mensagens, isso simplesmente é cerceado pelo WhatsApp. O WhatsApp não me permite eu marcar 5 amigos para pegar essa mensagem. E fica aquela pergunta, por que será? E está aqui, ó. Está aqui o que ele me mandou. Eu acho que dá para vocês verem. Ó, aqui, eu acho que facilita, né? Aqui. São imagens da história política brasileira, de um período em que o Brasil estava passando por uma transição complicada mesmo, onde o comunismo queria tomar conta da estrutura do nosso país, e isso o povo brasileiro veio para a rua, não permitiu e acabou tendo a intervenção militar na época aí. E aí isso me fez refletir, fez pensar muito o que a gente está vivendo hoje. Não estou dizendo que está havendo um movimento comunista para tomar o Brasil, não é nada disso não. Mas a gente está vivendo uma situação muito delicada, extremamente antidemocrática, de direito, né? A gente que é um pouquinho mais ligado em leituras políticas, que acompanha mais esse movimento, a gente sabe que tem interesses em jogo, é o poder sobre o poder, e a população ficando à mercê, ao ponto de que pessoas como eu, às vezes, ficam até com medo de emitir opinião, porque não se sabe o dia de amanhã e não se sabe se viverá para contar a história mais tarde, mais uma vez, que o Brasil está passando aí. Então, isso aqui são fotos, manifestações na época de 64, em que a população foi para as ruas pedindo a intervenção militar aí. Essa imagem que, se não me falha a memória, eu acho que é no Rio de Janeiro, e ali eu acho que é o Clube Naval, que parece ali, se não estou enganado, na Rio Branco. Tá? Então, eu recebi, e eu achei muito interessante. Tá? Aí vem aqui, ó, os políticos dos 31 anos de gestão, né? E aí colocar assim, então 20 anos, nenhum ladrão, 31 anos, todos corruptos. Gente, isso aí é democracia. É democracia. Agora, só que são fatos que a história conta. Que a história conta. Não é invenção minha, nem de quem mandou esse post aqui para mim. Tá? Vocês devem ter observado que o meu celular está com uma tarjinha preta, porque para preservar também quem me mandou esse documento que eu achei importantíssimo para a história da política brasileira, para a história da memória de jovens que não sabem de absolutamente nada, e principalmente nessa degladiação que a gente está vivendo ideológica, é um agredindo o outro, e a maioria não sabe a história do próprio Brasil e por que isso tudo está acontecendo agora.